Fala galera, tudo bem? Gente, o assunto de agora é um dos assuntos mais virtuosos que a gente entende na parte de projetos, que é quais são os segmentos que mais procuram e mais precisam de projetistas dentro do mercado de trabalho. Antes de falar isso, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais, que a gente tem aqui muito conteúdo para estar compartilhando com vocês. E roda a vinheta, editor. Quer fazer a sua vida de projetos decolar? Vem comigo. Os assuntos de hoje, eles estão relacionados às empresas e segmentos que precisam de profissionais na área de projetos. Tá bom. E um dos pontos que a gente mais entende e mais estuda, verticalizando toda a ideia de trabalho que você vai ter como projetista, está atrelado a todos os processos no qual aquele projetista vai estar desempenhando sobre diversas atividades que existem dentro do mercado, tá? O primeiro tópico que eu quero falar para vocês são as pequenas empresas. Em diversos segmentos, seja na área de móveis, seja na área da mecânica, seja na área da civil, as pequenas empresas, empresas que começam os seus processos de fabricação, precisam de documentações. Bom, no dia de hoje... mentira! E em diversos setores vocês vão encontrar pessoas que precisam documentar, talvez, muitos desenhos que estão em uma folha de papel ou até mesmo em uma imagem. E você, como desenhista, como projetista, pode pegar aquele desenho e transformar ele em um documento para as pequenas empresas. Então, se você conhece alguma pequena empresa que tenha 5, 6 funcionários e não tem um desenhista, por que não compartilhar o seu portfólio com eles? Não sei. Mostrar para eles a sua apresentação de projetos e verificar se é possível ou não encaixar a sua mão de obra dentro de um setor no qual ele precisa documentar aqueles arquivos que hoje estão registrados de outras formas. Lembrando que a parte de documentação é um dos pontos fundamentais dentro de qualquer fabricação e também dentro de qualquer estrutura que a gente vai utilizar para estar acertando os recursos que uma empresa precisa ter. O que eu quero dizer com isso? Com os desenhos eu consigo definir layout, eu consigo definir qual que é o processo certo de fabricação, quais são os materiais que a gente vai estar utilizando. Então a documentação ela tem uma participação muito grande dentro de uma empresa, seja ela pequena, grande, média empresa. A parte de documentação ela tem uma estrutura fundamental para diversas tomadas de decisões. A segunda área que consome muito projetistas são as empresas de móveis planejados. Galera, por mais que eu trabalhe com SolidWorks, por mais que eu trabalhe com softwares CAD relacionado à área da mecânica, com a parte de processo e tudo mais, eu tenho total ciência que dentro desse software eu consigo fazer algumas peças, alguns elementos que são relacionados à parte de móveis, sim. Por mais que existam diversos softwares que já fazem trabalhos com a parte de móveis utilizando um recurso muito prático, eu tenho como criar em cima do software que eu trabalho a parte de móveis planejados também. Lembrando que o melhor software, gente, é a sua mente. Eu não tenho como relacionar qual que é o melhor software para fazer a atividade A, B ou C. E eu entendo com toda certeza que todos vocês que estão assistindo aqui agora, basicamente precisa estruturar aquilo que você quer e aquilo que você vai estar exercendo dentro de uma empresa. E a parte de móveis planejados, ela consome muito, porque são trabalhos que envolvem tanto característica de fabricação e também diversos processos de decoração. Então, diversas empresas de móveis ou até mesmo um marceneiro que você conhece, ele não sabe desenvolver um projeto, às vezes em algum software, você pode estar colaborando com isso sim, oferecendo a sua mão de obra, oferecendo todo o seu expert na parte de desenvolvimento de desenhos. Lembrando que ele precisa documentar aquilo para o cliente final. Então é importante que você saiba que aquela documentação é sob sua responsabilidade, sendo passada por ele para a sua aprovação. O terceiro tópico que soma muito para a parte de desenho, documentação de uma maneira geral, são os prestadores de serviço. Galera, parece um absurdo que eu vou falar, mas toda a documentação, toda a parte de desenho, ela tem uma estrutura muito bem voltada à entrega daquilo que você vai estar realmente fazendo.
Então, prestadores de serviço, eletricistas, até mesmo o pessoal da construção civil, o pessoal de serviços gerais, diversas vezes recebe proposta do seu cliente falando: você não tem um desenho daquilo que você vai fazer? Você não consegue fazer um esboço? E aí ele não consegue desenvolver talvez com tanta aptidão, ou não consiga mesmo desenvolver, ele precisa de uma pessoa para fazer esse trabalho para ele. Então você entra nessa etapa. Você acompanha, você consegue colher um esboço com ele e a partir desse esboço transformar ele em um desenho 3D, mostrando para o cliente final como é que vai ficar a realidade daquele setor ou daquele ambiente que ele vai estar trabalhando. Então os prestadores de serviços são pessoas essenciais também para que vocês possam estar compartilhando o seu contato e compartilhando muitas das vezes as suas opções de trabalho para que ele saiba como aquilo pode realmente ser feito. E até mesmo ele visualizando o seu desenho, consiga otimizar o processo de construção que ele esteja fazendo. Então, se você porventura for fazer um diagrama que um eletricista te passou, que são diversas linhas com simbologias de tomada, simbologias de lâmpada e tudo mais, você já consegue sim ter uma noção daquilo como ele vai estar criando e transforma isso em um documento, fazendo com que ele tenha uma credibilidade melhor na entrega do produto dele, no qual que é a instalação elétrica, e além disso ele tem uma documentação que comprova um ponto que nada mais, nada menos, muitos outros prestadores acabam não entregando. Então vem um diferencial aí, fica um alerta para quem trabalha com prestação de serviço, que a parte de documentação valoriza demais o trabalho de vocês, tá? E o último, não menos, não mais importante do que os outros, é a parte de escritório de projeto. Galera, um dos, se não os mais procuradores de projetistas e desenhistas, são os escritórios de projeto. Empresas grandes, eu tô falando de empresas como montadoras, grandes construtoras, existe equipe dentro dessas empresas de engenharia para criar alguns componentes? Existe sim. Entretanto, a sua demanda, por muitas vezes absurda de trabalho, ou até mesmo eles querem diversificar as pessoas que estão trabalhando em cima do desenvolvimento daquele produto e colocam esses projetos em outros escritórios por causa de confidencialidade, uma série de fatores que acabam entrando dentro da criação de um produto, eles acabam separando projetos para escritórios. Então, diversos escritórios de projetos precisam de desenhistas, precisam de projetistas e na maioria das vezes você vai estar trabalhando home office, como diversas outras pessoas estão trabalhando já nessa futura quarentena, cinquentena, sessentena. Que viagem é essa, velho? Pós-pandemia, e o recurso do home office ele é outro tipo de ordem de produção que a gente pode chamar na parte de projeto, que cada vez mais tem tomado espaço na parte do mercado. Porque eu consigo utilizar sim o meu computador para estar desenvolvendo talvez a atividade que aquela empresa precise. Muitas vezes eu preciso entender como aquela estrutura no qual a empresa vai estar utilizando para fabricar, eu vou estar colaborando com aquela fabricação. Então você vai estar acompanhando o processo do início ao fim. Com o escritório de projeto você vai ter um contato com grandes pessoas na área de projetos, então você vai ter líderes de projetos, você vai ter pessoas que já trabalham faz um bom tempo com essa interação de desenhos e muitas das vezes as montadoras, elas separam por setores, então tem montadoras que trabalham com setor do capô, setor da porta, setor da parte de aerodinâmica, setor da parte de combustão, eles não colocam tudo em um globo só, eles separam diversas esferas de trabalho e você consegue estar participando disso dentro dos escritórios, sim. Então, o networking em escritório de projetos é um dos melhores networks que a gente tem e eu falo com total certeza que se você entrar em um escritório de projetos que trabalha, por exemplo, alguma construtora ou para alguma montadora, dificilmente você vai ficar sem oportunidade de trabalho, tá? Galera, essa daqui foi a nossa aula e basicamente o vídeo falando sobre quais segmentos que a gente pode estar relacionando à área de projetos e que mais precisam de pessoas dentro do cenário que a gente tem hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.